Bem, meus amigos e minhas amigas, as palavras que vou citar talvez não agrade a uns, mas agrade a outros, porque unanimidade não é bom. Vou dar início. No livro de Timóteo, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandamento de Deus nosso Senhor, e de Cristo Jesus, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem doutrinas diversas, nem se preocupasse com fábulas ou genealogias intermináveis, pois que produzem antes discussões que edificassem para com Deus que se funda na fé. Mas o fim desta demonstração é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida, das quais coisas alguns se desviaram e se entregaram a discursos vãos, querendo ser doutores da lei, embora não entendam nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabendo, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente. Reconhecendo que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e insubordinados, os irreverentes e os pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para tudo que for contrário à sã doutrina. Segundo o evangelho da glória do Deus bendito que me foi confiado, dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus nosso Senhor, porque me julgou fiel, pondo-me no seu ministério. Ainda que outrora eu era blasfemador, perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou eu o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim o principal Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, a fim de que eu servisse de exemplo aos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Essa admoestação te dirijo, filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas pelejes a boa peleja, conservando a fé e uma boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. E entre esses, Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem,
o qual se deu a si mesmo em resgate por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo a verdade e não minto, eu fui constituído pregador e apóstolo, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira nem contenda. Quero, do mesmo modo, que as mulheres se ataviem com traje decoroso, com modéstia e sobriedade, não com tranças, ou com ouro, ou com pérolas, ou vestidos custosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. A mulher aprenda em silêncio com toda submissão, pois não permito que a mulher ensine nem tenha domínio sobre o homem, mas que esteja em silêncio. Porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Salvar-se-á, todavia, dando à luz filhos, se permanecer com sobriedade na fé do amor e na santificação. Fiel é esta palavra. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, ordeiro, hospitaleiro, apto para ensinar, não dando ao vinho, não espancador, mas moderado, inimigo de contendas, não ganancioso, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não, neófito, para que não se ensoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em opróbrio e no laço do diabo. Da mesma forma, os diáconos sejam sérios, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Quanto ao ministério da fé, numa consciência pura. E também estes estejam primeiro provados, depois excitem o diaconato, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam sérias, mas não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono ou os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governem bem a seus filhos e sua própria casa, porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si um lugar honroso e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Escrevo-te essas coisas, embora esperando ir ver-te em breve, para que no nosso caso eu tardar, ou para que no caso eu tardar saibas como se deve proceder na casa de Deus, a qual é a igreja do Deus vivo, coluna e esteio da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da propriedade ou da piedade. Repetindo, e sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado espírito, visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostarão da fé, ou apostatarão da fé quando os ouvidos a espírito enganadores e as doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas e nada deve ser rejeitado se é recebido com ação de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Propondo estas coisas aos irmãos,
serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas. Exercita-te a ti mesmo na piedade, pois o exercício corporal para pouco proveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, visto que tem a promessa da vida presente e da que há de vir. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, pois para isto é que trabalhamos e lutamos, porque temos postos a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, não. Ser um exemplo para os fiéis na palavra do procedimento, no amor, na fé, na pureza, até que eu vá aplicar-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não negligencies o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, como a imposição das mãos do presbítero. Ocupa-te dessas coisas, dedica-te inteiramente a essas, para que o teu progresso seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Preserva dessa coisa, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Não repreendas asperamente a um velho, mas admoesta-o como a um pai aos moços, como aos irmãos. As mulheres idosas como as mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que são verdadeiramente viúvas. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus progenitores, porque isto é agradável a Deus. Ora, a que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e oração. Mas a que vive em prazeres, embora viva, está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente dos da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Não seja inscrita como viúva nenhuma que tenha menos de 60 anos e só a que tenha sido mulher de um só marido. Aprovado com testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou a hospitalidade, se levantou os pés aos santos, se socorreu os atribulados, se praticou toda sorte de boas obras. Mas rejeita as viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo querem casar-se, tendo já a sua condenação por haverem violado a primeira fé. E além disto, aprendem também a ser ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas também faladeiras e intrigantes, falando que não convém. Quero, pois, que as mais novas se casem, tenham filhos, dirijam sua casa, e não dê ocasião ao adversário de maldizer. Porque já alguma que se desviaram indo após Satanás. Se alguma mulher crente tem viúva, socorras, e não se sobrecarregue a igreja para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Os anciãos que se governam bem sejam tidos por dignos de duplicata ou de duplicada honra, especialmente os que labutam na pregação e no ensino, porque diz a Escritura: não atarás a boca ao boi quando debulha, e digno é o trabalhador do seu salário. Não aceite acusação contra o ancião, senão com 2 ou 3 testemunhas, aos que vivem no pecado, repreendendo-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazem com parcialidade,
a ninguém ponhas precipitadamente as mãos, nem participe dos pecados alheios. Conserva a ti mesmo puro. Não beba mais água, só mais usa um pouco de vinho. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades, os pecadores de alguns homens são manifestos antes de entrar em juízo, enquanto os de outros descobrem-se depois. Da mesma forma, também as boas obras são manifestas antecipadamente, e as que não são, não podem edificar, ou não podem ficar ocultas. Todos os servos que estão debaixo do jugo considerem seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados, e os que têm senhores crentes não desprezem, porque são irmãos. Antes os sirvam melhor, porque eles se utilizam do seu bom serviço, são crentes e amados. Ensina essas coisas. Se alguém ensina alguma doutrina diversa e não se conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nasce inveja, porfia, injúria, suspeitas maliciosas, disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro, e de fato é grande fonte de lucro a piedade com contentamento, porque nada trouxe para este mundo e nada podemos daqui levar. Tendo, porém, alimento e vestuário, estaremos com isso contente. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. E aqui termino, e depois falaremos mais. E obrigado a todos que ouvirem.